Já já a gente vai ter uma entrevista aqui nos estúdios. Nós estamos no mês de novembro e o mês de novembro é o mês de conscientização, né, sobre o câncer de próstata. E a gente vai conversar nesse Novembro Azul com o Dr. Candilberto, está aqui conosco, já está ajeitando aqui a câmera dele para ele conversar conosco, para falar sobre essa importância do cuidado que os homens devem ter com a sua saúde. Tá no ponto, Mário? Eu posso chamar aqui o doutor? Vai só ajustar. Pronto, a gente vai conversar com o doutor Candilberto a partir de agora. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, sua presença nos estúdios. Novembro está finalizando, mas o mês de novembro tem uma mensagem de conscientização, uma mensagem de extrema importância, principalmente para os homens, não é isso, doutor? Exatamente, Matheus. Muito obrigado pelo convite e agradeço a toda a produção da TV Meio Norte. O mês de novembro, né, é bastante conhecido no Brasil todo. E é um mês em alusão à prevenção do câncer de próstata. Então essa oportunidade é excelente para esclarecer para a população, para você que está aí em casa assistindo, ouvindo a gente, para entender o porquê que esse mês é tão importante no sentido de alertar os homens, alertar a população. O câncer de próstata hoje, seguido do câncer de pele, é o câncer que mais afeta os homens. E logo em seguida é um dos cânceres que mais matam também os homens. Doutor, dentro desse trabalho de conscientização que nós temos por parte de todo o setor de saúde, por parte até mesmo das empresas que estão aí fortalecendo essa mensagem de conscientização para os seus funcionários, porque o homem tem aquela situação de ser o todo-poderoso, de não adoecer nunca, de não frequentar o médico. E aí é que está o problema, não é isso, doutor? Porque nessa ausência de visitar o médico, de fazer uma consulta de rotina, você está escondendo muitas coisas que no futuro podem ser uma bomba, né? Exatamente, Matheus. E aí entra o parabéns aqui à emissora por estar abrindo esse espaço, né, para os urologistas. A Sociedade Brasileira de Urologia está aqui conversando com vocês. Isso que você falou lembra muito a síndrome do super-herói. Uhum. O que é a síndrome do super-herói, né? Então alguns homens eles acham que não vão adoecer, eles acham que são de rocha ali, né? Nada vai afetar eles. E eles ficam naquela rotina do trabalho, ajudar a família, ter que manter a família, ser o homem da casa, né? Isso muitas vezes ele se despreocupa consigo mesmo, se despreocupa com a sua saúde mental, com a sua saúde física. Então, a importância da prevenção, eu falo muito com os meus pacientes, ele parece com aquela prevenção que a gente faz na nossa casa. Nosso corpo é uma máquina, não é muito diferente, é uma máquina perfeita. Então, por que é tão importante a prevenção? Olha só, você chega na sua casa, vê aquela parede rachada. Opa, tem alguma coisa estranha aqui, não é isso, Matheus? Isso. Então, tem alguma coisa estranha, alguma coisa está acontecendo aqui com essa parede. Imediatamente, se você tem alguma condição, ou se você tem algum entendimento, procura nem que seja um pedreiro, um mestre de obra, ou até um vizinho que fazer entende. uma vistoria, né? Meu amigo, está rachando aqui a parede da minha casa. Com o nosso corpo é do mesmo jeito. Se a gente conseguir encontrar essa rachadura no comecinho, a chance de dar tudo certo, do tratamento ser eficaz, no caso do câncer de próstata, passa dos 90% a chance de cura. Então a analogia, o pensamento é o mesmo. A doença ela vai chegar em algum momento, seja câncer de próstata ou outras. Então basta saber se você está preparando bem da casa, se você está cuidando bem do seu corpo, né? Para ele, quando vier a doença, ele está bem preparado e você conseguir se curar. Doutor, na sua avaliação como urologista, né? Hoje, a população o homem mais atual, até mesmo com a influência das redes sociais, com a informação com mais fácil acesso através da internet, está quebrando aos poucos esse preconceito de procurar o médico, de se cuidar mais? Excelente pergunta. Nós temos notado no consultório que esses tabus têm diminuído, mas ainda vivemos em um meio repleto de tabus. Veja só, o toque é um tabu, né? Então o homem ele acha que sempre, necessariamente, o centro da consulta ali, quando ele vai buscar o urologista, vai ser o toque.
é importante, faz parte do exame físico, mas ele não é o centro de tudo. Na consulta com o urologista, nós vamos te identificar, vai ter a possibilidade de identificarmos várias outras doenças que podem te atrapalhar, podem te agravar. Mas sim, o homem hoje tem buscado mais o médico. E é isso que queremos, é isso que nós temos que alertar a população. Veja só um dado interessante, Matheus. De 10 consultas ofertadas no SUS, apenas 3 são consultas com homens, ou seja, tem algo estranho, tem algo errado. Muito pouco. Mas isso está melhorando. Doutor, o senhor falou aí do exame do toque, né? Que é vamos dizer assim, que é o bicho-papão. Isso. É o que a turma tem mais medo de fazer. Não vou porque tem um negócio aí. Criaram uma situação dentro do exame que deixou esse alvoroço, né? Esse medo por parte dos homens. Mas minha pergunta agora, doutor, é em relação justamente à prevenção. Em que idade é que eu tenho que procurar um urologista para poder ter essa prevenção em relação a doenças futuras que possam ocorrer? Boa pergunta, Matheus. Pensando em câncer de próstata, todo homem acima dos 45 anos ele tem que buscar um atendimento médico, né? E aí o médico do posto de saúde, do seu plano de saúde, se você tiver acesso ao urologista, ótimo, marque para o urologista, mas pensando em câncer de próstata, 45 anos. Mas cabe também alertarmos as outras possibilidades de agravos que pode acontecer com você. O Novembro Azul, além de prevenção do câncer de próstata, ele está com essa roupagem também, Matheus, de cuidar do bem-estar do homem, tá? Bem-estar físico e emocional. Então, eu lembro muito quando a mulher tem a primeira menstruação, o que a mamãe faz? A mamãe, a família, né? Já leva no ginecologista, né? Bem cedinho. Por que não com os garotos? Né? Então, isso é uma pergunta para a sociedade. E nessa consulta, desde cedo, com o urologista, se você puder levar... O senhor aconselha em que idade, doutor? Ótimo. Na entrada da puberdade. Então, o garotinho ali começa a ter a formação dos testículos, começa aquela pelagem, né? Aquele crescimento dos pelos genitais, ele já começa a se interessar por sexualidade. Acredito que seja um bom momento. Né? Ali a gente vai conseguir identificar vários agravos ou várias doenças que podem atrapalhar ele no futuro. Tirar isso que você falou, tirar esses tabus da mentalidade humana daquele garoto a respeito de sexualidade, a respeito de como os órgãos sexuais deles estão se desenvolvendo, se estão desenvolvendo adequadamente, a respeito de fertilidade. Então é uma excelente oportunidade esse início da puberdade. O que o senhor aconselha, por ser um médico, uma pessoa da área da saúde, é que esse tipo de informação, esse tipo de mensagem ser passada dentro das escolas aí para a turma que está nessa faixa etária, discutir isso dentro do ambiente escolar, seria importante para a gente evitar uma população mais doente, vamos colocar assim, com mais enfermidade, doutor? Seria um bom espaço de discussão. Né? A escola também é um bom espaço de discussão, de educação. Sim. Mas o âmbito familiar ele é importante também. E aí a importância da população que está ouvindo. Né? Não tenha vergonha de conversar com seu filho sobre isso ou sobre qualquer outro assunto a respeito da evolução sexual ou de saúde dele. Né? Quanto mais precoce a gente identifica algumas situações, um exemplo, a varicocele. Varicocele é uma condição que até 40% dos homens podem ter e que, em alguns casos, ela pode levar à infertilidade. E a melhor fase para se identificar a varicocele é na adolescência. Então, veja só, às vezes a mamãe e o papai está ali ajudando o filho a estar nessa fase da adolescência que ele não consegue e não deixa muito, né, se expor. Mas aquela conversa com o filho, né, o pai principalmente com o filho, se tiver oportunidade, de ver se está o testículo tudo ok, se não está tendo nenhuma dificuldade, levar para uma consulta de rotina, nem que seja no posto de saúde, se tiver oportunidade com um urologista, ótimo, porque quanto mais cedo a gente diagnostica essa varicocele que pode causar infertilidade, maior o sucesso de reverter isso. Então a gente vai conseguir reverter uma infertilidade lá na frente desse garoto. Então, um exemplo,
E aqui eu poderia citar outros, a fimose, por exemplo, também, que pode causar alguns problemas na fase adulta, que é bem melhor identificável quando criança ou adolescente. E para o homem, em geral, que está ouvindo a gente, não tenha medo, procure um médico, procure um urologista se você tiver oportunidade. O que eu sempre converso com os pacientes, todo mundo quer os prazeres da vida, não é isso, Matheus? Então verdade. Todo mundo quer, final de semana, sair com a família, quer no final da tarde se encontrar com os amigos ali no happy hour, no shoppingzinho, na conversa de bar, né? Mas para você fazer tudo isso, você tem que ter saúde. Tem que reservar um espaço para si próprio, né? Para cuidar da saúde, porque é importante. Doutor Candilberto, muito obrigado pela sua participação. Doutor Candilberto Lopes, que é urologista, conversando aqui conosco no Jornal da Tarde Piauí, também na TV e no rádio, trazendo essa mensagem de conscientização nessa data importante que é o mês de novembro. Está finalizando, mas ainda dá tempo, né? Não é só no mês de novembro que você deve procurar o médico, mas sim durante todo o ano, se cuidando, para que você tenha momentos importantes com a sua família, com os seus amigos. Não é isso, doutor? Exatamente, Matheus. Obrigado pelo convite novamente e obrigado pelo convite de toda a TV Meio. Vocês estão de parabéns em abrir esse espaço. A prevenção é o ano todo. Não perca a oportunidade de se ajudar e também ajudar ali aquele amigo, aquele primo, aquele vizinho. Vamos lá, você tem que ir no médico, eu quero viver mais tempo com você. Parabéns, se conscientizem, aproveitem a oportunidade, visitem seus médicos. Olha, tá aí, conversamos com o doutor sobre o Novembro Azul. São 16 horas e 3 minutinhos, 4 da tarde, 3 minutos.